Há silêncios que não são apenas ausência de som, são presenças. Presenças densas que se instalam devagar, ocupam os cantos da casa, se sentam ao nosso lado no sofá, nos acompanham até a cozinha e deitam-se conosco na cama. Foi nesse tipo de silêncio que eu me encontrei. Não porque eu quisesse, não porque eu escolhesse, mas porque o mundo inteiro, de repente, parou. Havia uma doença lá fora e eu precisava me mover por dentro. Hoje eu quero te contar como, desse silêncio, nasceu um universo inteiro. Um universo que me salvou, que me deu companhia quando ninguém podia entrar pela porta. O universo da Tríplice Coroa. Eu sempre achei que sabia viver sozinha. Anos e anos de independência, de rotina própria, de liberdade. Eu gostava do meu espaço, da minha música, do meu silêncio. Mas o confinamento é outra coisa. Ele transforma o silêncio em algo vivo, algo que observa, algo que pesa. Os dias começaram a se arrastar. As noites pareciam mais longas do que deveriam. De repente, aquilo que antes me preenchia, livros, séries, playlists, já não bastava. Era como se tudo tivesse perdido cor, como se o mundo tivesse sido colocado em preto e branco. E foi nesse cenário que eu ouvi a batida. Não uma batida física, não na porta da sala, mas na porta da alma, a solidão pedindo para entrar. Eu precisava reagir, precisava fazer algo que me tirasse daquele ciclo de dias iguais, pensamentos repetidos e angústias silenciosas. Então eu escrevi, sem planejamento, sem estrutura, sem pensar em público, em crítica ou em formato. Eu escrevi porque precisava de companhia e, de certa forma, porque precisava me ouvir. Comecei com uma ideia pequena, uma história para adolescentes, algo leve, algo que falasse de valores, de limites e de escolhas. E assim nasceu ele, o professor de piano, um homem exigente com seus alunos, disciplinado, metódico, mas que ao chegar em casa se transformava, largava a rigidez na porta e se tornava um pai amoroso, presente e quase doce. A música, tão importante na vida dele e na minha, tornou-se personagem também. Um personagem silencioso, mas sempre presente, um fio que costurava tudo. Eu não sabia, naquela época, que aquele professor seria apenas a porta de entrada para algo muito maior. Um dia, conversando com um amigo, contei sobre a história. Ele ouviu, achou graça, gostou, então lançou o desafio. Coloca um príncipe árabe nessa história. Eu ri, um príncipe? No meio de um professor de piano e seus alunos adolescentes? Mas a ideia ficou. E como toda boa provocação criativa, começou a germinar. Foi assim que nasceu o príncipe Rashid. E com ele, tudo mudou. Quando Rashid entrou na história, ele não entrou sozinho. Ele se aliou a alguém. Não um conselheiro, não um ministro, não um amigo de infância, mas o seu principal guarda-costas, o chefe da sua guarda pessoal, o irmão de Henrique. Um homem treinado para proteger, mas que encontrou no príncipe algo raro, um amigo verdadeiro. O vínculo entre os dois cresceu naturalmente. Era lealdade, era respeito, era cumplicidade silenciosa, aquela que não precisa de palavras. O guarda-costas via Rashid como pessoa, não como título. E Rashid via nele alguém que o tratava com verdade, não com reverência. Essa amizade, improvável, inesperada, poderosa, se tornou o eixo emocional da história e abriu portas para tudo o que viria depois. Rashid carregava um peso, não o peso da coroa, ainda não, mas o peso de ver seu país e o mundo enfrentando crises humanitárias profundas. E foi assim que ele criou a Véus pela Paz, uma agência dedicada ao apoio de refugiados, acolhimento, educação, reconstrução de vidas, proteção de mulheres e crianças, pontes entre culturas. A Véus pela Paz não era apenas um projeto, era o coração de Rashid, era sua forma de dizer ao mundo: ninguém deveria enfrentar o desamparo sozinho. E sem que eu percebesse, esse gesto de compaixão se tornaria a semente de algo muito maior. O pai de Rashid, o Emir Khalifa, observava tudo. Observava o filho, observava o impacto da Véus pela Paz, observava as alianças que surgiam a partir dela. Então, com o apoio da família, tomou uma decisão histórica. Criou uma aliança que começou entre 3 nações, uma união política, cultural e humanitária,
uma promessa de cooperação e proteção mútua. Nascia ali a Tríplice Coroa. Não era sobre poder, era sobre responsabilidade, sobre humanidade, sobre o compromisso de não virar o rosto diante do sofrimento alheio. A Tríplice Coroa era o legado do Emir, mas também era o futuro de Rashid. E sem que eu percebesse, era o eixo que passaria a sustentar todo o meu universo. A partir dessa aliança, as famílias se aproximaram. O professor de piano, o guarda-costas, o príncipe, o emir e depois seus filhos e os filhos dos filhos. Gerações entrelaçadas por amizade, lealdade e propósito. A música continuava sendo o fio invisível que costurava tudo. Mas agora havia também política, diplomacia, cultura e diversidade. Temas importantes surgiram naturalmente: tolerância, acolhimento, a força feminina, o impacto dos refugiados, o choque entre tradição e modernidade, a responsabilidade de quem tem poder e a coragem de quem não tem. Eu não planejei nada disso. Eles simplesmente pediram para existir. Houve noites em que eu não conseguia dormir. A ansiedade vinha como onda. O mundo parecia suspenso. Então eu escrevia. Às vezes eu ria sozinha por causa de alguma bobagem que um personagem dizia. Outras vezes eu me pegava tentando resolver um conflito sem fazê-lo sofrer demais. Porque o meu mundo real já tinha sofrimento suficiente. Eu queria que o meu universo fosse um lugar de cura, para eles e para mim. Com o tempo, eles deixaram de ser personagens, viraram companhia. Eu conversava com eles mentalmente, eles me respondiam, opinavam, reclamavam e pediam espaço. E quando eu tentava dar uma pausa, eles esperavam. Mas se as coisas ficavam difíceis para mim, eles voltavam e sempre traziam uma saída, uma luz. Era como se dissessem: está dentro de você, você consegue, respira, vai passar. E passava. A Tríplice Coroa se tornou meu refúgio, um lugar onde eu podia existir sem medo, onde eu podia rir, sonhar e criar. E ao mesmo tempo, um lugar onde eu podia colocar para fora aquilo que estava preso dentro de mim. A escrita virou catarse, uma catarse bem-humorada, leve, às vezes até boba, mas profundamente necessária. Eu percebi que ao escrever sobre acolhimento, eu aprendia a me acolher. Ao escrever sobre coragem, eu encontrava a minha. Ao escrever sobre alianças, eu construía as minhas próprias pontes internas. É curioso pensar que tudo isso nasceu do vazio, do silêncio e da solidão, mas talvez seja assim mesmo que os universos nascem. Não do excesso, mas da falta, não da certeza, mas da dúvida. A Tríplice Coroa nasceu porque eu precisava dela, e de certa forma ela precisava de mim. Hoje, anos depois, esses personagens fazem parte do meu dia. Eles me acompanham, eles me lembram do que importa. Eles me mostram que sempre existe uma solução e que ela está dentro de nós. Se você está ouvindo isso agora, talvez também tenha vivido momentos difíceis. Talvez também tenha sentido o peso do silêncio. Talvez também tenha buscado companhia em lugares improváveis. E se for o caso, eu quero te dizer, a gente sempre pode criar um mundo novo. Mesmo quando o nosso parece pequeno demais, mesmo quando tudo parece escuro demais. A Tríplice Coroa nasceu assim, e quem sabe o seu universo também esteja esperando para nascer. Obrigada por me ouvir, obrigada por caminhar comigo, e obrigada por lembrar que a imaginação também salva.